Evangelho segundo Marcos, um livro da Bíblia que você precisa ler. Quando você estiver lendo este evangelho, fique atento, porque este evangelho é muito enfático em apresentar Jesus como o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, como o Cristo. Esta palavra, o Cristo, o Messias, significa o ungido. Marcos o apresenta em momentos cruciais para confirmar que Jesus é o libertador prometido no Antigo Testamento. Separei aqui alguns versículos para chamar a sua atenção e para que você possa identificar quando estiver lendo o Evangelho segundo Marcos. Já na introdução, Marcos capítulo 1, versículo 1, que é um resumo e a introdução do livro diz: princípio do Evangelho ou das Boas Novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos inicia a revelação deste Evangelho falando sobre o Messias, sobre o Filho de Deus. E ainda no capítulo 1, versículo 1, no batismo de Jesus, o próprio Deus Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, ou em você me agrado. Em Marcos 3, até os espíritos imundos reconheciam quem era Jesus. Diz: E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. O mesmo ocorre em Marcos 5,7, quando o endemoniado gadareno clama: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em Marcos 9, versículo 7, na transfiguração, a voz vinda da nuvem diz: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E em Marcos 14, 61 e 62, durante o julgamento, perante o sumo sacerdote, quando Jesus é perguntado se era o Cristo, o Filho do Deus bendito, o próprio Jesus responde: Eu o sou. Este é o momento de maior clareza diante da autoridade ali religiosa da época e sob risco de morte. Jesus afirma categoricamente ser o Messias. Ainda em Marcos 15:32, mesmo em tom de deboche, os líderes religiosos admitem que Jesus reivindicava ser o Messias esperado. Em deboche, eles disseram que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Contudo, após o momento da sua morte na cruz, no versículo 39, Marcos 15:39, registra que o centurião romano afirmou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Concluo aqui com Marcos 8, onde Jesus conversa com seus discípulos e diz assim: Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro responde: O Senhor é o Cristo. Isso está em Marcos 8, 27 ao 29. Meus irmãos, essa pergunta, ela continua ecoando hoje. Se Jesus lhe perguntasse quem ele é, sua resposta estaria baseado no que os outros dizem ou na revelação que o próprio Evangelho apresenta. Por isso, quando eu disse a você, Evangelho de Marcos, um livro que você precisa ler, é para que você conheça Jesus por meio da leitura bíblica
da oração e da prática. Marcos nos mostra de forma progressiva e clara que em Jesus habita a plenitude de Deus. Por isso, leia este evangelho com atenção, conheça verdadeiramente quem é Jesus, não apenas por teoria, por informação, não, mas como revelação que exige fé, decisão e transformação de vida. Deus abençoe a sua vida, faça uma ótima leitura, ore e pratique a palavra de Deus.